Olá pessoal, vou fazer um comentário com vocês a respeito dessa história que apareceu hoje aí na imprensa de que o Ministério Público Federal pediu a prisão do ex-presidente Lula. Mais uma vez, a imprensa brasileira fazendo pirotécnica com a imagem do ex-presidente. Mas vamos lá. O Ministério Público Federal, gente, é o órgão responsável pela acusação. Ele pede ao juiz que condene o acusado. Nesse caso, o ex-presidente Lula e o juiz, o Sérgio Moro. Então o que o Ministério Público Federal fez, na verdade? Colocou lá no processo: gostaríamos que o acusado, ex-presidente Lula, fosse condenado pelo crime de ter o triplex. O mais interessante dessa acusação do Ministério Público Federal é que eles assumiram que não tem prova e que só tem convicção. Eles falam coisa parecida com: olha, a gente não tem provas, mas a gente tem convicção. E como para esse tipo de crime é muito difícil encontrar provas, condena ele, juiz. O que o Lula vai fazer? Vai apresentar uma defesa. Falou: olha, a gente está vivendo no Brasil onde a gente tem, por exemplo, o Instituto do Indúbio pro réu, que significa que se existem dúvidas num processo, o processo deve ser decidido a favor do réu. Mas se mesmo assim o juiz Sérgio Moro decidiu usar a lei de outro país no Brasil e condenar o ex-presidente Lula, ainda que sem provas, o ex-presidente Lula tem direito ao recurso em segunda instância. Esse recurso em segunda instância demora um pouco mais do que as próximas eleições, o que significa que no momento em que esse recurso for apreciado, o ex-presidente Lula já vai estar eleito. Mas vamos continuar só para vocês entenderem. Na segunda instância, não é só um juiz que decide, é aquilo que eles chamam de colegiado. Na segunda instância, é um tribunal onde provavelmente 3 desembargadores vão decidir se faz sentido, perante a lei brasileira, condenar um acusado baseado só em convicções, sem ter provas. Se eles acharem que isso faz sentido, o Lula vai recorrer para a instância máxima, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. E mais uma vez, a gente vai olhar a Constituição, onde a gente encontra institutos tão bonitos, né, que ninguém poderá ser condenado sem prova, essas coisas de em dúvida a favor do réu. E será que o Supremo Tribunal Federal também não teve a oportunidade de ler a Constituição, de ler esses princípios jurídicos que ninguém pode ser condenado sem prova? E se houver dúvida no processo, o processo deve ser decidido a favor do réu? Bom, isso não interessa muito, porque quando esse processo chegar na segunda instância, não chegar na segunda instância, né, mas for ouvido pela segunda instância, a gente já vai estar com a economia muito boa, porque o presidente Lula já vai ser presidente mais uma vez, e muita gente já vai estar sabendo sobre como a justiça brasileira foi utilizada para perseguir o ex-presidente Lula. E muitas coisas que foram faladas no Brasil nesses últimos anos foram escolhidas exatamente para causar esse caos econômico que a gente está vivendo e tomar o poder. Agora está muito mais claro, né, que infelizmente a perseguição é contra o ex-presidente Lula, mas não contra o ex-presidente Lula, contra o que ele representa, que é direito dos trabalhadores, redistribuição de renda, estudo para os mais humildes. Gente rica não gosta muito dessa ideia de pobre estudar, não. Mas é mais ou menos isso aí. Podem ficar tranquilos que não significa que o Lula vai ser preso hoje, não. Não tem nada a ver com isso. Muito obrigado, quem mandou as perguntas, quem mandou as dúvidas, e até mais.